Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar juntos a palavra de Deus. Festa do batismo do Senhor. O Evangelho se encontra no capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, versículos de 3 a 17. Acompanhe a leitura comigo. Então chegou Jesus da Galileia, ao Rio Jordão, e foi ter com João para ser batizado por ele. João, no entanto, o impedia, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa por hora. É assim que nos convém cumprir toda a justiça. E João o admitiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu para ele, e viu o Espírito de Deus descer como um pombo e vir sobre ele. A voz do céu disse: Este é meu filho amado, no qual eu me agrado. Meus irmãos, nesta imagem aqui, você consegue ver o celebrante, o sacerdote, que está celebrando o sacramento do batismo, a criança que está sendo batizada e algumas pessoas que podemos considerar como os padrinhos do batismo. Aqueles que recebem a missão de guardar na fé, de ensinar o que Jesus nos ensinou a essa criança. Eles assumem então o papel de ensinar, educar essa criança na fé, juntamente com os seus pais. Então hoje, ao celebrar o batismo do Senhor, a igreja nos convida a rezarmos também pelo sacerdote que celebrou o nosso batismo e pelos nossos padrinhos. Você sabe qual o padre que lhe batizou? Você sabe quem são os seus padrinhos? Então, reze por eles. Peça a Deus para que os abençoe. Porque o sacerdote, ele se dispôs para celebrar o seu batismo. E os seus padrinhos recebeu a missão de te educar na fé. Por mais que eles sejam presentes ou não, você também deve rezar por eles. Você também deve pedir para que Deus abençoe a vida deles. Porque, de certa forma, por mais que os seus padrinhos não sejam presentes, eles, naquele dia, no dia do seu batismo, deram sim para lhe amar e para lhe educar na fé. E você que foi um padrinho, que é um padrinho, uma madrinha de batismo, você deve rezar pelo seu afilhado. Então hoje é o dia de você rezar pelo seu afilhado. É o dia de você ligar para o seu afilhado e perguntar como é que ele está e como ele vem caminhado na fé. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque o próprio Cristo quis receber o batismo. O próprio Cristo quis que a água fosse jorrada sobre sua cabeça. Assim como é jorrada em nós do batismo. E ele quis porque era a vontade do Pai. Tanto que no versículo 17, o próprio Pai diz que este é meu Filho amado, no qual eu me agrado. O Espírito Santo desce sobre Jesus e o Pai assim fala. Mostrando que se a vontade do Pai era que Jesus, antes de iniciar a sua missão, fosse apresentado, fosse batizado, Deus, o Pai, também quer que nós sejamos. Veja, João ficou espantado. Eu batizar o Senhor? Eu batizar o Messias? Mas Jesus falou: João, tudo bem, apenas faça a sua parte. Jesus diz, né? Deixa por hora, versículo 15. E é assim que nos convém cumprir toda a justiça. Essa justiça que é a justiça do Pai, que é a vontade do Pai. Então Jesus quis nos dar um exemplo, para que a gente, ao ver esse relato de São Mateus no Evangelho, entenda a importância do sacramento do batismo
que é um dos sacramentos mais importantes da iniciação cristã. É o primeiro sacramento que todos nós recebemos. Antes de receber o sacramento da Eucaristia, de receber o sacramento da Crisma, nós precisamos do sacramento do batismo. Então veja a importância que Jesus deu para nós desde o momento em que aconteceu esse relato aqui e que a igreja conserva e ensina até hoje. Portanto, valorizemos esse sacramento, o sacramento do batismo. Você que deseja um dia ser pai, que deseja um dia de ser mãe, você que já é pai, já é mãe, ainda não tem a sua criança batizada, apresse, batize. Porque nós nascemos com o pecado original. E esse pecado original só se afasta de nós, só sai de nós quando somos batizados. E o batismo, esse sacramento, ele nos revela, ele nos confirma que somos filhos de Deus. O pecado já não mais nos pertence. Aquele pecado original que adquirimos de Adão e Eva, depois do batismo, não nos pertence mais. Então veja a importância do batismo na nossa vida espiritual, principalmente. Então você que é pai e mãe, não tem sua criança batizada ainda, se apresse, procure um sacerdote, procure a paróquia mais próxima da sua casa e marque a data do batismo da sua criança, para que ela possa ser consagrada a Deus e ela possa se tornar verdadeiramente o filho, uma filha de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa sempre viver como um batizado, como uma batizada, anunciando o Evangelho de Cristo e transmitindo a paz aonde quer que estejas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.